Se você acha que ganhar muito dinheiro te protege de quebrar, você pode estar caminhando exatamente para o abismo. Davi tinha 22 anos quando o primeiro contrato profissional caiu na conta. O valor era tão alto que o aplicativo do banco travou. Ele riu. Tirou o print. Mandou no grupo da família. Em menos de 6 meses, já dirigia um carro que nenhum dos amigos de infância ousava sequer entrar para não sujar o banco. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você saberia administrar um salário que seus pais levariam 20 anos para juntar? Davi era atacante. Rápido, decisivo, carismático. Saiu da periferia direto para os holofotes. Os comentários nas redes diziam que ele venceu na vida. E ele começou a acreditar nisso. O empresário, Alberto, apareceu antes mesmo do primeiro gol como titular. Terno sob medida, relógio chamativo, discurso seguro. Você foca em jogar, eu cuido do resto. Soava como proteção. Soava como parceria. Soava como solução. E Davi queria soluções rápidas. Sempre quis. Nos primeiros meses, tudo parecia funcionar. Novo apartamento. Móveis planejados. Viagens. Presentes caros para a mãe. Um relógio para o pai. Ele não estava gastando. Estava retribuindo, dizia para si mesmo. Só que havia detalhes que ele não acompanhava. Contratos que não lia. Investimentos que não entendia. Taxas que não questionava. Você já assinou algo sem realmente saber o que estava assinando? O dinheiro entrava em volumes impressionantes e saía com uma velocidade ainda maior. Patrocínios mal explicados, oportunidades exclusivas, aplicações seguras indicadas pelo empresário. Sempre havia uma justificativa elegante. Davi jogava bem, muito bem, mas fora de campo ele não fazia ideia do placar. Um dia, ao tentar passar o cartão em uma loja de grife, ouviu algo que nunca tinha escutado desde que virou profissional. Transação não autorizada. Ele achou que fosse erro. Riu, sem graça. Tentou de novo. Negado. Você já sentiu aquele frio na barriga que não combina com o tamanho da sua conta? Naquela noite, ele ligou para Alberto. Não foi atendido. Mandou mensagem. Visualizada. Sem resposta. No extrato, números gigantescos. Empréstimos que ele não lembrava de ter feito. Garantias dadas com o próprio contrato como lastro. Parcelamentos longos demais para alguém que acreditava estar no topo. Davi ganhava muito. Mas não sabia quanto realmente era dele. E o pior não era a dívida. Era a descoberta de que, enquanto ele comemorava gols, alguém comemorava as decisões que ele nunca questionou. Você confiaria 100% da sua vida financeira a outra pessoa só porque ela parece experiente? Essa história pode parecer distante, pode parecer exagerada. Mas quantas vezes você também já terceirizou decisões importantes porque era mais confortável? Se você já passou por algo parecido, confiou demais, assinou sem ler ou gastou sem medir consequência, comente abaixo. Quero saber sua opinião. E se histórias como essa fazem você repensar suas próprias escolhas, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Porque o que aconteceu com Davi está só começando. Davi demorou 3 dias para conseguir falar com Alberto. 3 dias que pareceram meses. Enquanto isso, o telefone não parava. Número desconhecido. Outro, mais um. Quando finalmente atendeu, a voz do outro lado não queria entrevista, nem publicidade. Era cobrança. Senhor Davi, estamos entrando em contato sobre o contrato de crédito vinculado à sua imagem. Crédito? Ele nunca tinha ido a banco nenhum pedir empréstimo. Ou tinha? Ele começou a revisar mentalmente cada assinatura feita nos últimos 2 anos. Salas com ar-condicionado forte demais. Papéis organizados em pilhas. Alberto apontando onde deveria rubricar. Isso aqui é padrão. Aqui é só burocracia. Confia em mim. E ele confiava. No treino, o rendimento caiu. A bola parecia mais pesada. O técnico chamou no canto. Perguntou se estava tudo bem. Davi respondeu que sim, rápido demais. Você já fingiu normalidade enquanto algo desmoronava por dentro? Em casa, abriu o notebook pela primeira vez sem esperar o relatório pronto do empresário. Acessou o Internet Banking, rolou a tela devagar. Ali estavam contratos de antecipação de receitas futuras.
Parte do salário dos próximos 3 anos já comprometida. Patrocínios usados como garantia. Um investimento imobiliário em nome de uma empresa que ele não reconhecia, mas da qual era sócio majoritário no papel. Como alguém vira sócio de algo que nunca viu? Alberto finalmente retornou à ligação, a voz calma, quase irritada com o drama. Isso é estratégia, Davi. Alavancagem. Jogador inteligente não deixa dinheiro parado. Estratégia para quem? Ele pediu explicações detalhadas, recebeu termos técnicos, planilhas rápidas por mensagem, áudios longos cheios de segurança, mas nenhuma resposta direta. Na semana seguinte, surgiu outra surpresa. Um carro de luxo financiado em seu nome para uso institucional. Parcelas altas, juros agressivos. Segundo Alberto, fazia parte do posicionamento de imagem. Você precisa parecer maior do que é. Maior do que era? Ou mais endividado do que percebia? Davi começou a notar pequenos padrões, transferências fracionadas, taxas administrativas repetidas, pagamentos para empresas que sempre tinham ligação indireta com o empresário. Nada gritante isoladamente, mas juntos formavam algo desconfortável. E mesmo assim, ele hesitava. Denunciar significava romper contrato. Romper contrato significava multa. Multa significava mais dívida. Você teria coragem de confrontar alguém que controla sua carreira inteira? No campo, os torcedores ainda gritavam seu nome. Nas redes, fotos sorrindo. Nos stories, viagens antigas reaproveitadas para manter a imagem de sucesso. Por dentro, a matemática não fechava. Ele percebeu algo ainda mais inquietante. Seu padrão de vida não era sustentado pelo que ganhava hoje, mas pelo que já tinha comprometido amanhã. Davi não estava quebrado oficialmente. Ainda não. Mas estava preso. E a pergunta que começou a martelar não era como eu fiquei endividado? Era outra. Em que momento eu deixei de prestar atenção? A pressão deixou de ser silenciosa. Davi começou a receber notificações formais. E-mails com linguagem jurídica. Avisos sobre cláusulas de inadimplência que ele jurava nunca ter autorizado. O nome dele, estampado em contratos que usavam termos como execução antecipada e garantia vinculada à performance esportiva. Performance. Se ele se lesionasse, parte dos valores seria automaticamente exigida. Você já imaginou depender do próprio corpo para pagar dívidas que nem entende? No treino, ele forçava além do limite. Não por ambição, por medo. Cada dividida era mais do que uma jogada. Era uma tentativa desesperada de manter o fluxo de dinheiro ativo. Uma noite, decidiu fazer algo que deveria ter feito 2 anos antes. Procurou um advogado independente, sem avisar Alberto. Levou cópias digitais dos contratos. Extratos. Prints. O advogado demorou menos de 20 minutos para mudar a expressão facial. Você leu isso antes de assinar? Davi ficou em silêncio. Havia cláusulas permitindo ao empresário contrair operações financeiras em nome dele, mediante autorização ampla previamente concedida. Essa autorização estava em um anexo que ele assinou no mesmo dia do primeiro contrato, no meio de dezenas de folhas. Você teria percebido? O advogado foi direto. Parte das dívidas era legal. Parte era questionável. Mas todas estavam formalmente vinculadas ao nome dele. Se entrasse com o processo, a relação seria rompida imediatamente. A multa contratual era alta. Muito alta. E enquanto a disputa acontecesse, patrocinadores poderiam recuar. Se não fizesse nada, a bola de neve cresceria. Escolher brigar significava risco financeiro e de imagem. Escolher ficar significava continuar sangrando devagar. O que você faria no lugar dele? Naquela semana, Alberto apareceu no centro de treinamento sem avisar. Chamou Davi para conversar no estacionamento, longe das câmeras. Fiquei sabendo que você andou mostrando contrato para terceiros. A informação vazou rápido demais. Alberto não gritou. Não ameaçou diretamente. Foi pior. Falou em tom paternal. Você está sendo influenciado. Está nervoso. Isso passa. Passa? Davi começou a ligar pontos. O contador era indicado por Alberto. O assessor de imprensa também. O corretor de imóveis, amigo antigo dele.
Todas as pontas da vida financeira dele convergiam para uma única pessoa. Aquilo não era só gestão, era controle. Na madrugada, olhando para o teto, Davi fez uma conta simples. Mesmo ganhando cifras altas, já devia mais do que tinha líquido disponível. E parte do que ainda receberia já estava prometida. Ele percebeu algo brutal. Se continuasse naquele ritmo, poderia jogar mais 5 anos no auge, e ainda assim sair devendo. Você percebe o tamanho disso? A decisão precisava ser tomada antes do próximo contrato de renovação, antes da próxima lesão, antes do próximo empréstimo estratégico. Mas havia uma variável que ele ainda não tinha considerado. E quando ela apareceu, tudo mudou. A variável não foi uma nova dívida. Foi uma ligação da mãe. Ela nunca comentava sobre dinheiro. Sempre dizia que estava orgulhosa, que o importante era vê-lo feliz jogando. Mas naquela noite, a voz dela estava diferente. Davi, apareceu um homem aqui hoje. Disse que você tinha autorizado usar a casa como garantia temporária. É verdade? O silêncio do outro lado da linha durou segundos demais. Casa? A casa simples onde ele cresceu. A única coisa que a família tinha quitado com anos de esforço antes mesmo de ele virar profissional. Ele nunca autorizou isso. Nunca. Ou autorizou sem perceber? Davi voltou aos contratos com o advogado. E lá estava. Uma cláusula escondida dentro de um termo de expansão patrimonial. Ao assinar, ele permitia a inclusão de bens familiares como garantias adicionais, desde que houvesse consentimento prévio documentado. O documento tinha a assinatura da mãe, mas não era a assinatura dela. Era parecida, convincente, mas falsa. O chão não sumiu. Ele endureceu. Na manhã seguinte, Davi não ligou para Alberto. Foi direto até o escritório dele sem avisar. Entrou sem pedir permissão. Pela primeira vez, não havia terno impecável nem sorriso controlado do outro lado da mesa. Havia irritação. Você está exagerando. Davi colocou a cópia do documento falsificado sobre a mesa. Alberto não negou imediatamente. Também não confirmou. Tentou inverter. Você não entende como o mercado funciona. Eu te coloquei onde você está. E ali veio o estalo. Durante 2 anos, Davi acreditou que devia sucesso ao empresário. Que precisava ser grato. Que questionar era ingratidão. Mas a dívida real não era financeira. Era psicológica. Alberto não tinha apenas gerenciado contratos. Ele construiu dependência. Criou a sensação de que Davi, sozinho, não sobreviveria no futebol. Que precisava dele para existir. E por medo de parecer despreparado, Davi assinava. Por medo de perder oportunidades, aceitava. Por medo de decepcionar, não perguntava. O plot twist não era que o empresário era inteligente demais. Era que Davi nunca esteve quebrado por ganhar pouco controle. Ele estava quebrando porque abriu mão dele. Com a ajuda do advogado, ele descobriu algo ainda mais chocante. Algumas dívidas estavam infladas por taxas administrativas duplicadas. Parte do dinheiro desviado para empresas vinculadas indiretamente a Alberto. Havia base jurídica para processo criminal. Não era apenas má gestão, era abuso de confiança. E naquele momento, a pergunta deixou de ser quanto eu devo, passou a ser outra. Quanto eu permiti que levassem? Davi rompeu o contrato na semana seguinte. Não foi um anúncio dramático. Não houve coletiva emocionada. Houve papelada, notificações formais e uma guerra silenciosa iniciada nos bastidores. O processo foi aberto. Parte das dívidas foi contestada judicialmente. Outras, ele assumiu. Porque estavam, de fato, assinadas por ele. Doeu aceitar isso. Mas foi ali que a virada começou. Nos primeiros meses, o impacto foi brutal. Patrocinadores recuaram para avaliar o cenário. Manchetes insinuaram conflito. Comentários nas redes dividiram opiniões. Alguns diziam que ele era ingrato, outros que era imprudente. Você suportaria ver sua imagem questionada enquanto tenta consertar um erro que foi seu também? Davi vendeu o carro de luxo, cancelou o apartamento caro, reduziu despesas drasticamente. Pela primeira vez desde que ficou rico, sentou com uma planilha simples ao lado de um profissional que ele mesmo escolheu e leu cada linha, sem pressa, sem intermediários. Descobriu algo desconfortável. Durante 2 anos, ele confundiu faturamento com patrimônio.
Achava que ganhar muito significava ter muito, mas quase tudo que entrava já tinha destino definido antes mesmo de cair na conta. Ele não era pobre, mas também nunca foi tão rico quanto parecia. A casa da mãe foi protegida judicialmente. A assinatura falsificada virou prova central no processo. Parte do dinheiro desviado começou a ser rastreado. A batalha seria longa, talvez anos. Mas havia algo que não estava mais em jogo: o controle. No campo, o desempenho melhorou. Não porque a dívida sumiu, ela ainda existia, mas porque a ansiedade de não entender a própria vida diminuiu. Ele passou a fazer perguntas, muitas, perguntas que antes tinha vergonha de fazer por medo de parecer ignorante. E aqui está a parte mais dura dessa história. Davi não afundou porque ganhava pouco. Afundou porque acreditou que ganhar muito o isentava de entender o próprio dinheiro. Dinheiro amplia decisões, não substitui responsabilidade. Hoje, ele ainda paga parcelas, ainda enfrenta o processo, ainda reconstrói a imagem, mas nunca mais assinou nada sem ler. Nunca mais delegou 100% do próprio futuro. E talvez essa seja a única riqueza que realmente importa: saber exatamente onde você está pisando. Agora eu quero saber de você. Você já terceirizou decisões importantes demais? Já confiou sem verificar? Já confundiu renda alta com segurança? Comente abaixo a sua opinião ou a sua própria experiência. Se essa história te fez refletir, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative o sino para saber antes quando novos vídeos forem publicados, porque entender o que quase ninguém te ensina pode ser a diferença entre parecer rico e realmente ser livre.